um versículo, Atos 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. A palavra começou. Já sabemos que esse Teófilo antes era excelentíssimo Teófilo. E Lucas escreveu uma carta a ele, dando a história de um homem que, lado desse homem, não há excelentíssimo. E Teófilo, ao ver a Jesus, disse, ele comunicou com Lucas, dizendo, não me chama excelentíssimo mais. Porque se não fosse assim, Lucas teria continuado mostrando respeito a esse homem. Era um homem grande na terra, mas ele conheceu a um homem mais grande, maior, Senhor Jesus Cristo. Mas estou falando aqui de algo que Cristo começou. Ele começou na terra algo grande. Mas ele só começou a fazer essa obra. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, cumprindo a obra que ele começou, ele está obrando em crentes. Depois ele vai obrar no mundo. Mas agora, Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ele está continuando na pessoa do Espírito Santo. Está continuando. Ele começou em cada um de nós, crentes, uma obra. E nesse mesmo momento, ele está aperfeiçoando essa obra até que ele venha por nós. João, capítulo 17, versículo 1. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui, o Senhor distingue entre a obra que Ele fez na terra e a obra que Ele está fazendo nos céus. Falando de ascender como homem justamente na glória. Eu te glorifiquei a ti, agora glorifique-me a mim. O Senhor Jesus chegou à glória e entrou sem pedir permisso, sem chamar a porta. Ele entrou, tem todo o direito na glória. Claro, tudo foi pelo amor de Deus que ele veio, mas ele merece toda a glória dos céus. Sentar lá, ser coroado, toda a glória que Deus tem, toda a benção que Deus pode dar, esse homem merece.
glorificou a Deus aqui e Deus glorificando a Ele lá. Este constitui a justiça de Deus, respondendo à obra de Cristo na cruz e a justiça de Deus. Ele olha a Cristo e salva a nós. Claro. A justiça de Deus está apresentada primeiro no livro de Romanos, antes do amor de Deus em Romanos. Porque a justiça de Deus me dá a minha certeza. Então, a base, a fonte de todas essas coisas, o amor de Deus. Para dar-me lugar na presença de Deus. Então, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. 19. E por elas me santifico a mim mesmo, para que também elas sejam santificados na verdade. Entrando na glória, Cristo definiu a cristandade. Me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados. Ele é a definição da cristandade lá na glória. Esse homem atraindo-nos. E a mim, esta manhã, cantando esse número, que grande é o amor de Deus mostrado nesses versículos. Esforços incansáveis, com ternura, com amor, com apelos inefáveis, atraiu-nos ao Senhor. O amor de Deus, que nunca nos deixa nenhum momento aqui na terra. Sempre está falando a cada um de nós de seu Filho. Esta manhã, nosso capítulo, o assunto de natureza divina ante nós, Pedro menciona isso e João desenvolve o assunto de essa vida divina. E desse assunto eu quisiera falar um pouco desse assunto de vida nova, como João apresenta em 1 João. E podemos ler em 1 João, capítulo 1, de passo, Cristo se vê sacerdote, pontífice em Hebreus. Se vê advogado em 1 João e juiz em Apocalipse. Está terminando sua palavra. Mas esses três caracteres de Cristo ficou ainda para ser revelado. Aqui nesse de 1 João encontramos a advocacia, o advogado, Cristo, advogado. É dizer, restauração. O sacerdote era para manter que não pequemos. Se pecarmos, diz aqui nesse primeira epístola de João, temos advogado. Recusando o advogado, traz o juiz e o juízo. Então, aqui em João, ele nos dá essa vida nova que cada crente tem. Mas ele fala dessa vida de uma maneira que liga essa vida com Deus. Não tem um crente uma vida desligado, desconectado com Deus. Imediatamente, em versículo 3,
João disse, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, os apóstolos. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A vida que temos está ligada na prática, porque fala aqui do andar na luz. Sim, todo crente está na luz, mas fala de andar na luz com os apóstolos. Não há crente que pode dizer, vou como quero. Não, a vida que ele tem é uma vida com parentesco, ou com relação com os apóstolos. Temos que reconhecer a doutrina dos apóstolos. E por os apóstolos aqui, comunhão com o Pai e com seu Filho. Não disse o Filho com o Pai e o Filho. Não, é o Cristo, como vemos nos evangelhos o Pai disse, este é o meu Filho em quem me compraço. O Pai quer falar do Filho, o Filho amado, seu Filho, é nossa vida aqui na terra. Então ele fala essa vida também existe na luz. A luz é o que Deus revela. Não é o que o homem pensa. Ainda crente, andando com boa consciência. Como Jó, por exemplo, no Antigo Testamento, Jó com boa consciência estava acusando a Deus de injustiça. Até que ele visse o que Deus pensava, a luz que Deus dá. Então, temos essa grande palavra, arrependimento. Porque o tema de Jó é arrependimento. E nesse livro encontramos arrependimento. Para dar um pouco de entendimento, ele tem esse primeiro capítulo e ele põe a vida na luz. A luz da presença de Deus. Ele diz em capítulo 3, versículo 1, vede, quão grande amor nos tem conhecido o Pai. Mas em capítulo 1, ele disse, vede, quão grande luz na qual andamos. Luz de Deus. E aqui ele mide as coisas segundo Deus. Que grande coisa achar-nos na presença de Deus. E ver o que Deus vê. E medir como Deus mide. Porque nossa salvação está ligada com o homem na glória. Ele pagou por nossos pecados e comprou toda a bênção que Deus tem. Mas essas bênçãos ficam na luz. Também vamos ver um pouco mais tarde no amor. Então, andando na luz, ele fala de confessar. Versículo 9, se confessamos. Esses versículos são familiares. E versículo 9, ele diz, se confessamos, então ele nos dá um advogado para conduzir-nos a confessar. Confessar é tomar parte com Deus. Eu estou de parte de Deus contra esses pecados. Vida nova.
Aqui nesse epístola, até versículo, um versículo em 2 e mais claro, em capítulo 3, o Espírito Santo não aparece, a vida, e a vida distinguida. Então, ele nos começa nesse andar, capítulo 2, versículo 3. E nisto que o conhecemos, não, é nisto sabemos que o conhecemos. Se alguém disse, conhece a Cristo? Claro. Sabe que conhece a Cristo? Que pergunta é isso? Se eu sei se conheço a Cristo. O irmão sabe que conhece a Cristo? Aqui diz algo. Eu tenho a vida, tenho Pai, estou na luz, com advogado para ajudar-me a confessar e andar com Deus e tomar parte com Deus contra meus pecados, confessando. Então ele está dizendo, sabe que conhece a Ele? Essa comunhão, o poder do Espírito Santo operante em nossa vida nova, para dar-me essa ciência. Eu sei que conheço a Cristo, por Espírito Santo, o poder dele, porque a nova natureza não tem força, é uma capacidade sem força. Toda a força quer outra pessoa. Outra vez, a nova natureza não tem força, não tem poder. É uma capacidade sem força. Contristar o Espírito Santo, e que temos? Capacidade frustrada, sem poder para realizar o que queremos. Mas aqui ele diz, nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Guardar mandamentos é diferente de obedecer mandamentos. Está incluído, está conectado, mas é diferente. Guardar mandamentos é apreciá-los, avaliá-los, abraçá-los. É o mandamento que me condena. É o mandamento que diz que eu pequei. Mas é o mandamento dele. É o mandamento dele e por isso eu amo esse mandamento, porque é dele. Se me condene, me condene. Um dia, Cristo, aqui na terra, selecionou a um barco especial para ir ao alto mar. Porque Pedro estava nesse barco e Pedro andava com má consciência. João estava lá, acho eu, também. Mas ele escolheu esse barco especial, porque ele queria mostrar a Pedro algo. E Pedro, ao conhecer a grandeza dessa pessoa, que podia mandar ainda os peixes do mar, ele agarrou a Cristo, abraçando os joelhos de Cristo. Aparte de mim, Senhor, sou homem pecador. Oh, que momento para Pedro. Que amor de Cristo selecionando esse barco, porque ele queria mostrar a Pedro algo. Oh, que grande é o amor de Deus que nos ensina. Grande o amor de Deus, que está ocupado de nós cada momento de cada dia, aperfeiçoando uma obra em cada um de nós crentes, até o dia de Jesus Cristo. Então ele fala de guardar mandamentos e
guardar palavra, esse acrescentar, progressar em inteligência. Versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Versículo 5. Mas qualquer que anda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, em ele. Sé que conheço a Cristo é grande, de muita importância. Entender que estou nele é algo mais. Se eu entendo o amor de Deus, que Ele me ama como ama a Cristo, eu estou aceitado na presença de Deus em Cristo Jesus e estou nele. Então, esse me dá paz. Paz imperturbável, porque é Ele que me ama a mim. E não estou falando do meu amor para com Ele. Então, basado nesse fundação firme, Ele está expondo coisas que não cabem na luz. Disse, se alguém disse, etc, etc. Então, em capítulo 2, ele nos põe aqui no mundo, amados e salvados. E ele disse que há pais, jovens, mas o jovem disse aqui, filhos, nessa versão. 3 níveis de entendimento, de gozar dessas verdades. O pai conhece a Cristo homem, contente, conhecendo a Ele, que é o princípio claro do Evangelho de Marcos. O jovem já venceu o mundo, porque o mundo é inimigo, o mundo quer diluir em meu coração o impacto das bênçãos de Deus. E outro, ele venceu igrejas anticristos. 3 níveis. Vencendo o diabo para enganar-me em religião. E outro, no mundo mesmo. E já o Pai. Então, uma pessoa andando com Cristo na luz nova, na vida nova, essa pessoa tem que vencer religiões que adotam o nome de Cristo. E depois disso, o mundo mesmo. Exatamente como encontramos em 2 Timóteo, capítulo 2, diz: aparte-se de vasos para desonra e depois fuge de desejos carnais. Mesma ordem de coisas. Mas aqui em capítulo 3, ele nos põe aqui na presença dele mesmo. E falamos muitas vezes de responsabilidade do crente. Aqui neste capítulo 3, Deus nos dá nossa responsabilidade. Se falamos de responsabilidade de andar justamente. E ele diz em versículo 9, a medida que temos na luz. 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Lendo esse versículo, eu penso de Jó.
E Jó, medindo a sua vida por sua própria consciência, estava dizendo: eu sou justo, então tu não és justo, porque estás maltratando-me, não estás respondendo-me justamente, medindo a si mesmo pela consciência própria. Mas depois, no último capítulo de Jó, depois de escutar, porque ele falou várias vezes no livro: ele vai deixar-me lugar, eu vou dizer a ele algo, mas na presença de Deus, boca tapada. Até ele falou: me abomino a mim mesmo. Irmãos, a vida que temos é a vida de Deus mesmo. As bênçãos que temos são tudo que Deus pode dar. Cristo pagou tudo. Mas se baixamos a medida dessa vida, andando aqui nesse mundo segundo nossa consciência só, baixamos o valor da obra de Cristo, que comprou todas essas coisas para nós. Cada pessoa, pela graça de Deus, tem consciência. É juiz. Juiz que mora nesse corpo. Esse juiz acusa, mas não sabe perdoar. Essa consciência acusa ou excusa, mas nunca perdoa. Andando aqui nesse mundo, na luz, com a palavra de Deus, o Espírito Santo obrando em nós, nossas consciências já iluminadas, já temos melhor sabedoria, melhor conhecimento. Pensamos a vezes que podemos andar na presença de cada um na presença de cada outro, cada um com outro. E se nós não violamos a consciência aqui, estamos andando bem. Deus está dizendo: não é assim. Cristo é a medida, não peca. Ele não comete pecado. E Deus está medindo-me a mim segundo essa perfeição desse homem que morreu por mim na cruz. E eu, olhando a perfeição dele, como Jó, boca tapada, que posso dizer? Que posso dizer? Bem, sabemos que no livro de Filipenses, o problema não é pecado na vida de cristão, é justiça na vida de cristão. Vamos ler esse versículo. Filipenses 3, 9. Vamos ler 7, 8 e 9. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Eu, lendo esse versículo, posso ver a Saul de Tarso cego. 3 dias no Damasco. Que aprendeu? O homem que tinha devotado a vida a servir a Deus, que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Irmãos, entre Saul e Paulo, 3 dias de cegueira. Se passássemos nós um pouco dessa cegueira para parar e ver tudo o passado contra Deus,
Como Paulo dice depois em Romanos, minha mentira, era mentira todo isso. E receber vista dele mesmo, de Cristo mesmo. O que para mim era ganho. Para mim era ganho. Algo que eu posso dizer, eu fiz isso. E na verdade, versículo 8, tenho também por perda todas as coisas. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Eu, lendo esse versículo, posso ver a Paulo na cárcere, 4 anos na cárcere. Depois de visitar com Cristo na cárcere, porque pouco depois de ser arrestado, encarcerado, Cristo apareceu a ele dizendo, tem ânimo, Paulo, estou contigo. Vai pregar, vai manifestar meu nome em Roma, como em Jerusalém. Ou conhecer a Cristo. Paulo disse isso. Por isso, tenho tudo por perda. E sofre. Ele disse, sofri todo. Para que possa ganhar a Cristo. E seja achado, versículo 9, nele. Esse é o fim de caminho aqui no mundo ao aparecer ante Ele, lá na glória. Não tendo a minha justiça. Ou a vezes cantamos, devo eu chegar lá com mãos vazias? Oxalá que sim. Oxalá que sim. Se podamos chegar lá na glória com mãos vazias, para que Ele enche, com o que Ele quer dar-me, não que com as coisas que eu possa dizer, olha o que eu fiz. Não há problema aqui, o problema aqui em Filipenses é justiça. E nós, andando nessa luz, vamos voltar a 1 João, porque ele diz em versículo 4 o que pecado é. Então ele disse que em minha família não comete esse. 1 João 3,4, fim do versículo. O pecado é iniquidade, disse aqui. Eu prefiro rebeldia. É o princípio de menospreciar, odiar a autoridade. Rebeldia. Deus é verdadeiro, Cristo, a verdade, qualquer coisa que não está em conformidade com Cristo é pecado. Só. E se há alguém aqui enganado que pode dizer, não peco, acho que não. Então, o que vai dizer? Como pode apresentar-se a Deus? E Ele está medindo-nos com Cristo lá. Como posso eu apresentar-me a Deus? Por Cristo posso.
E se eu tenho um pensamento, ao estar na luz da presença de Deus, Cristo, a perfeição dele medindo-me, se eu tenho um pensamento pequeno de meu próprio valor, da minha própria dignidade em mim mesmo, é necessidade. Eu entro por Cristo. Como o salmista disse, perdoa meus pecados porque são muitos, são grandes. Arrependimento. Esse versículo 4 significa, se eu tenho um só pensamento de mim mesmo, ou para mim mesmo, é pecado. E quem pode estar na luz dessa medida? Ninguém, só Cristo. Só Cristo pode. Então, entrando na presença de Deus, nossas bênçãos, para saber que conhecemos a Ele, Ele está mantendo essa medida, esse nível de perfeição que cabe à sua presença. Versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguraremos nossos corações. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se eu faço algo e minha consciência me toca, e eu na presença de Deus, confessando, Ele sabe de veras desse pecado. Ele sabe, Ele mide esse pecado segundo a luz da pessoa de Cristo. E como João disse, eu tinha ouvido de ti, ó meu Deus, mas já tenho visto. E me abomino. Ao ver que Deus sabe desses pecados, ao ver esse pecado como Deus vê, quão terrível na luz. No Antigo Testamento, temos a provisão para a contaminação. Uma vaca matada e uma pessoa contaminada tinha que passar 7 dias. Números 19, acho. Essa pessoa, primeiro 2 dias, julgando a si mesmo. 3º dia, chegou a ver que Deus sabe todas as coisas. Ele podia julgar esse pecado como Deus julga. Podia ver esse pecado pelos olhos de Deus. Ele passou uns 3 dias mais julgando o pecado como Deus vê. E o 7º dia, ele saiu, conhecendo o pecado como Deus vê e conhecendo a Deus na presença de seus pecados. Como responde Deus a meus pecados? Eu sou filho de Deus. Eu peco. Como é
o meu Pai, Deus, na presença de meus pecados, já Ele sabia. Ele saiu em paz, voltou a casa. Aqui, que diz? Versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, ao ver os meus pecados pelos olhos de Deus, ao ver a Deus na presença de meus pecados, meu coração não me condena mais. E tenho confiança para com Deus. Permite ler algo em João 42, que um irmão mostrou isso. Passamos nessa passagem lá no México há poucos meses. João 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tu podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Oh, que lição aprendeu Jó na luz! Tu podes fazer qualquer coisa, ninguém, nada pode estorbar, impedir teus propósitos. Como aprendeu isso? A ver a Deus na presença dos pecados dele mesmo. Ele aprendeu que Deus pode. Nossos pecados não frustram a Deus, só nós. Frustram a nós, mas não Ele. Ele pode. Tudo por causa de Cristo sentado lá, que dá a Deus esse privilégio de ensinar-me, de atrair-me, de pôr-me na presença mesmo de Deus, aqui nesse mundo onde ando. Bem sei eu que tudo podes. Irmãos, arrependimento é a atmosfera de comunhão. Se estamos na presença de Deus em nossos corações, entendimentos, como minha consciência fala, e não mais. Não conheço a Deus ainda. Assim disse ele. Se ando na luz só da minha consciência, ando com boa consciência, temos que andar assim. Temos que andar na presença de um homem que mide meu parentesco, minha relação com Deus. Voltando a 1 João 3, 22, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos. Irmãos, guardar os mandamentos não é andar perfeito, Deus pondo-me em Cristo na presença da luz, andando na luz, guardar esses mandamentos, guardar a palavra, não é viver. Ele não me espera que eu
viva aqui na terra segundo essa medida, senão que eu entenda a medida e que Cristo é a resposta. E eu arrependendo-me, eu andando segundo a luz da palavra de Deus, conhecendo a Deus que perdoa, Deus que salva, Deus que obra, medindo-me segundo o que Deus é e o que Cristo fez. Isto é guardar os mandamentos dele. Uma pessoa, depois de ter má consciência, pode dizer, eu estou bom, não pequei, não há problema. Não, ele vê que Cristo é a solução do problema. E olhando a Cristo, me tapa a boca. E não tenho minha justiça. Eu sei tudo o que tenho por causa dele. E procurando andar outra vez, fazer outro passo na fé. Confiando só. Eu já tenho aprendido que não posso. Só ele pode. E confiando nele, que é isso? E qualquer coisa que lhe pedirmos. Porque tinha essa pessoa consciência que peca? Porque não pediu. Força. Ele estava pensando, eu posso, não necessito. Não preciso a Deus por essa coisa pequena. E guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Oh, irmãos, se podemos entender que ver a Cristo, ver-me a mim mesmo no amor de Deus, medido por a perfeição de Cristo, esse é agradável a Deus. E o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Eu necessito conhecer a Cristo de uma maneira diferente depois de pecar. Em inglês esse é Salmo 23, restaura minha alma. Oh, quanto necessitamos restauração. Quantas vezes pecamos, quantas vezes temos que apresentar-nos a Ele para conhecer mais dessa restauração. Outra vez, não é não pecar que está apresentado aqui agradável, sino restauração, arrependimento. Versículo 23, meio versículo. E nos amemos uns a outros, segundo o seu mandamento. Evitar pecado é a vida cristã considerada negativamente. O lado negativo é evitar pecado. Amar aos irmãos é o lado contente, alegre. O lado da vitória. Amando a meus irmãos. Se eu acho que ando sem pecar e não amo meus irmãos, estou enganando a mim mesmo. Porque Deus me disse, ama seus irmãos. É como alguém um dia, um irmão falando a sua esposa, disse, não te amo mais. Essa pessoa está vivendo em pecado. Porque Deus disse aos esposos que amam as suas esposas. E se não está cumprindo isso, que é? É pecado. Não, irmãos, se
pudéssemos aqui, neste momento, amontoar aqui no centro todo o bem de todos nós, nesse quarto aqui. Só a pronunciação seria fede já. Fede já. Fede já. Mas que podemos dizer? Cristo. Cristo é a resposta. E apresentar-nos na presença de Deus, consciência pura, entendendo a sangue de Cristo me limpou, entendendo que Deus me trata como filho por causa de Cristo. E todo depende de Cristo. A medida de minhas bênçãos e a base de minha relação com Deus. Vamos orar.